Fala galera, Cartola do Boleirão na área para vocês para mais um vídeo analisando a rodada. Vídeo dessa vez da sexta rodada do Brasileirão. Passamos já um quarto do campeonato. Vamos fazer aqui uma análise de como foi a rodada, de como será a próxima. Rodada que vem por aí, provavelmente zica, tá galera? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir uma força para vocês. Siga o canal aqui, dê o like, incentive aí seu amigo que está começando agora como influencer, primeiro ano, e vamos para cima, beleza? Não custa nada, não paga nada, siga o canal, fica por dentro de todos os vídeos, dá o seu like aqui para dar aquela força, beleza? Então vamos lá, vamos começar? Primeira rodada anterior, não foi uma rodada boa, mais uma vez, o zica, viu que tá precisando sair. Erros, azar. Fato é que mais uma rodada ruim, infelizmente, gente. Vou ser honesto com vocês, vou falar que foi ruim, não. O nosso início está muito ruim. As cartoletas estão fazendo muita falta, as cartoletas do primeiro. Só para vocês terem ideia, eu vou compartilhar um assunto com vocês. Eu tenho um time que ele não salvou na primeira rodada. Esse time ele não salvou, então consequentemente ele zerou a primeira rodada. Ele não pontuou nada e nem valorizou nem desvalorizou. Esse time eu comecei a montar ele na segunda rodada. Esse time sem a primeira rodada ele já tá com mais pontos do que o time do canal. Por quê? Por causa da primeira rodada ele não perdeu as cartoletas que o time do canal perdeu. Então infelizmente o time do canal perdeu muitas cartoletas na primeira rodada e a gente tá nessa tentando recuperar. E às vezes alguns nomes a gente não consegue escalar por isso. Então por isso é que eu faço o vídeo aqui para vocês, mesmo que tanto que eu nem disponibilizo o time aqui, mas eu disponibilizo as ideias. As ideias estão batendo. Na última rodada eu falei de Marinho, que era a unanimidade que tinha que ter. Falei para colocar, falei de Mateuzinho, falei de outros jogadores que eram para ter Scarpa, outros jogadores que eram para ser escalados, mas eu falei, gente, eu não tenho cartoletas, mas estou dando a dica para quem tem. Então essa é a melhor forma que eu posso contribuir para vocês, contribuir com conteúdo, com ideias, com números e não necessariamente com o time. O time meu, por ter pouca cartoleta, tá difícil de montar, de fazer boas pontuações, mas as ideias estão batendo. Então para você que tem mais cartoletas, assista esse vídeo, absorva o que você acha ali que pode ser bom para o seu time, as ideias, os conteúdos e aplique. Graças a Deus está dando uns resultados muito bons com sócios, muitos sócios me chamando no privado, agradecendo as ideias. Então o objetivo é esse mesmo, é contribuir da melhor forma possível, beleza? Sobre os meus resultados, infelizmente começaram muito ruins, mas eu ainda acredito no meu potencial, ainda acredito que até o final do ano a gente vai revirar essa página, beleza? Então vamos lá, tivemos uma pontuação ruim, como eu falei, 36 pontos apenas. Vamos analisar o time, para ver aqui onde pode ter sido um erro, onde não pode ter sido. O goleiro nosso bateu, eu falei que o Bahia era uma boa para SG contra o Corinthians, expliquei que o Corinthians estava sem o Mosquito e com isso poderia perder muito do seu poderio de ataque, e foi o que aconteceu. Com isso tivemos o SG, ele conseguiu ter defesas também, que eu disse para vocês que, não sei se vocês lembram, quem assistiu o último vídeo, puxei a estatística no escala 10 e falei, goleiros para defesa. O que mais tem probabilidade de fazer defesa? Jailson. Segundo, Matheus Teixeira. Exatamente bateu os dois. Os dois goleiros que eu puxei na estatística, bateu. Então, isso aí é fruto mesmo do trabalho. Os laterais. O Arana e o Vitor Luiz tiveram atuações assim que deixaram a desejar, ambos favoritos nos seus jogos, contra a Chapecoense e contra o América, respectivamente, e não foram bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, quanto os Colts, não tiveram atuações boas, foram duas decepções. O Renan é um zagueiro que infelizmente é só o SG mesmo, e ele ainda conseguiu tomar amarelo, me perdeu o SG, então foi mal. O Vitor Mendes segurou o SG do jogo contra o fraquíssimo Sport. No meio-campo, o Johan deu assistência, que foi o que eu falei com vocês no vídeo anterior, que o Johan, por estar próximo ao gol, poderia dar uma assistência, foi o que aconteceu. O Veiga teve uma pontuação boa, o Veiga tendeu, por não ter tido gol ou assistência, ele teve uma pontuação até satisfatória. O Fernando Sobral foi a minha grande decepção para a rodada. Fiz o estudo que o Inter cedia muita roubada de bola. E nesse jogo, o Sobral não só não roubou bola, ainda fez falta, ele não estava num dia inspirado e mandou muito mal. O Hulk, como capitão, teve a bola na trave, teve duas chances de fazer gols, perdeu os gols, mas teve uma pontuação regular. O Vitinho decepcionou, né? E o Muniz mitou. E o Galhardo é difícil. O Galhardo ele conseguiu fuder minha primeira rodada. O Galhardo conseguiu me prejudicar na última, quando ele entrou no lugar do Rony e negativou. E nessa ele entrou de novo no lugar do Rony e negativou. O Galhardo,
eu vou ter que dar uma geladeira nele, porque ele praticamente matou meu ano. Em 5 rodadas, ele me atrapalhou em 3. Então eu vou ter que rever mesmo essas escalações do Galhardo. E quando eu falo com vocês do detalhe, gente, às vezes um detalhezinho te faz a rodada ser ruim. Eu tinha 2 opções para reserva do Rony. O Rony era meu titular, não jogou pela segunda vez consecutiva. O Rony não joga e segunda vez consecutiva que entra o Galhardo e vai mal. Então assim, sobre o Galhardo eu tinha 2 opções, era ele ou o Muniz. E eu admito pra vocês, não vou ficar aqui passando pano, falando, não, foi, sei lá, sem querer, ou não para. Não, eu optei pelo Galhardo. Optei pelo Galhardo porque o Muniz tinha feito um gol na última rodada e pontuado 6 pontos com gol, ou seja, ele negativaria. Então eu não achava o Muniz uma boa rodada e o Muniz simplesmente jogou demais, pontuou muito, destruiu com a partida. E é um detalhezinho ali que faria toda a diferença. Minha rodada de ruim seria uma rodada muito boa, mas paciência, acontece, né, gente? Infelizmente a gente tá sujeito a isso. Fui de Vitinho e Galhardo e não Muniz. Então vamos lá. Basicamente essa foi a escalação e a pontuação da última. Não fomos bem. O reflexo disso a gente vê aqui na Liga dos Youtubers, liga que está sendo patrocinada pelo Escala 10. Primeiro lugar, o Cartoleiro Profissional. Segundo, Chapeleiro YTBR. Terceiro, Adriano Esportes. Quarto, o canal Mestre do Cartola. E quinto, DVD do Cartola Principal. Então, infelizmente, a gente não está figurando aqui entre os 5 primeiros ainda, mas como o campeonato é anual, ainda acredito ainda no potencial para chegar no final com essa dentro dos 5 primeiros, ok? Então vamos lá para analisar a rodada do campeonato. Rodada, como eu falei, eu prevejo uma rodada, gente, complicada, tá? Nesse meio de semana, rodada bem complicada mesmo. Não tem nenhum jogo, um time favorito. Isso pode ser ruim ou pode ser bom. Vou explicar para vocês o porquê. Normalmente a gente tende a gostar mais de uma rodada onde tem um grande favorito, né? Ou até mesmo pra gente poder dobrar, triplicar, tentar um gol com assistência, uma escalação mais ousada. Eu particularmente gosto muito de rodadas assim. Só que até um dos motivos que eu tô mal nesse campeonato. Os favoritos não estão honrando. É São Paulo dentro de casa contra a Chape, é Galo contra a Chape dentro de casa, é Galo contra o Fortaleza dentro de casa, é Flamengo contra o Bragantino dentro de casa, é Palmeiras contra a América. Os times principais, o Grêmio, que até agora não tem uma vitória no campeonato, São Paulo, que não tem uma vitória até agora no campeonato, o Inter, que tá mal, os principais times, na verdade, estão mal. E com isso, quem vai numa linha mais lógica, mais certeira, digamos assim, como é o meu caso, começou mal o campeonato. E tem outros cartoleiros também, outros influencers que vocês devem acompanhar, outros mitos que vocês conhecem, jogadores que eram muito bons de cartola e não começaram bem. Isso é o que está acontecendo muito esse ano. Por quê? Porque o campeonato começou estranho, começou com muitas zebras, times desfigurados por causa da Copa América e com isso equilibrando mais o campeonato. E consequentemente sendo mais difícil da gente ter uma linha de raciocínio lógica para os jogos. Então com isso os grandes favoritos não estão mandando bem. Para essa próxima rodada não tem um grande favorito. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou analisar os confrontos, vocês vão ver que não tem aquele jogo que você fala assim, esse é o jogo. Então eu imagino uma rodada com times muito diferentes. Essa é a primeira coisa que eu vejo. Vejo que vai ser uma rodada com times muito diferentes. Vai ser aquela rodada que vai ter o cara fazendo 30 e vai ter o cara fazendo 80. Exatamente por isso, porque não vai ter aquela padronização dos times que normalmente acontece, beleza? Então vamos lá, primeiro jogo, Flamengo e Fortaleza. O que eu vejo para esse jogo? Eu vejo um jogo de 2 times bons. O Fortaleza está num momento excelente. Acho que não é time para isso tudo, mas está num momento excelente. Isso, ponto. A gente não tem que discutir isso. O fato é que ele está jogando muito. Apesar do empate na última partida, nas 2 últimas partidas, mas o time do Fortaleza está invicto no campeonato, é o 2º lugar. É um time que joga pra frente, veio aqui, encarou o Atlético de igual para igual, jogando pra frente, goleou o Inter. Vem todos os jogos, ele vem jogando pra frente mesmo, buscando o gol. Então é um time que vai atacar o Flamengo. Consequentemente, vai dar espaço pro Flamengo também. Então imagina assim, um dos melhores jogos para a rodada vai ser esse Flamengo e Fortaleza. Eu imagino um jogo de jogadores dos 2 times pontuando bem, sabe? Buscando gol, tendo finalizações, goleiros fazendo defesas, atacantes de repente tendo gols, finalizações na trave. Então eu imagino um jogo aberto mesmo. Um jogo tanto bom de se assistir, quanto um jogo propício a pontuações, certo? Agora, eu não vejo digamos assim,
um dos dois times muito superior para falar assim, nossa, o Flamengo vai destruir o Fortaleza, ou o Fortaleza vai destruir o Flamengo. Não. Imagina um jogo aí de trocação mesmo. São Paulo e Cuiabá, teoricamente, quando você olha a tabela dessa, você fala assim, ah não, esse é o jogo bônus da rodada. São Paulo e Cuiabá. Só que, primeiro, o time do São Paulo tá uma água. O time do São Paulo, 5 jogos, nenhuma vitória. O futebol cada vez pior. O Crespo perdido. É impressionante como que um treinador que estava organizado, eu fui um dos que mais elogiei, falei assim, que isso? Crespo, que organização tá esse time de São Paulo, sabe, esquema tático, estruturado. De repente ele perdeu algumas peças, ele sei lá o que aconteceu, ele se perdeu, essa é a palavra, ele se perdeu. Cada jogo ele tenta uma coisa e o ponto positivo dele, eu já tinha falado isso quando no Campeonato Paulista e na Libertadores, eu comentei com alguns amigos próximos o seguinte, falei, nossa, finalmente alguém fez o básico no São Paulo. São Paulo tem um dos melhores laterais esquerdos ofensivamente do país, que é o Reinaldo, e um dos melhores laterais direitos do país, que é o Daniel Alves, que estava jogando de meia. Ele simplesmente meteu um 3-5-2 e falou com os dois, ó, vocês são bons atacando? Então vai. Vai, ataca que eu seguro aqui atrás. Só que aí ele perdeu o Daniel Alves, ele simplesmente perdeu o time. Ele tinha que ter mantido, olha, a base, arruma um outro ala ali e coloca naquela ala direita. De repente, por exemplo, na minha opinião, até o Rojas fazendo aquela função que é do Daniel Alves de ala e mantinha os 3 zagueiros. Não, ele, em cada jogo ele tenta uma coisa e bota o Reinaldo na zaga e depois volta pro 4-4-2 e muda. E, sabe, ele tá perdido, essa é a palavra. Um jogo Éder, que pra mim já pediu passagem no lugar do Pablo, é titular, depois já não é, e depois, sabe, o Luciano vai na frente, depois vai recuado, ele tá realmente confuso, ele tá atrapalhando o próprio time. Então eu não vejo o time de São Paulo com esse tão favoritismo assim contra o Cuiabá, sem falar dos desfalques. Já tinha os desfalques que a gente já conhece, de Benítez, Daniel Alves, Luan, etc. Todos os jogadores que já vêm há algum tempo. Fora isso, tem a suspensão por terceiro amarelo do Reinaldo e do Igor Vinícius. Então nessa rodada ele simplesmente não tem ninguém para jogar na lateral direita, porque ele não tem o Igor Vinícius e ele não tem o Daniel Alves. Quero ver o que ele vai arrumar nessa lateral direita ou ala direita. Se ele vai fazer de repente o que eu falei aqui do Rojas, não sei. Vamos ver o que ele vai arrumar para aquela lateral direita. Se vai de Wellington, que inclusive eu acho fraquíssimo. Vamos ver isso aí direitinho. Na lateral esquerda eu imagino que o Léo deve jogar ali pela ala esquerda, né? E na zaga eu imagino jogando Diego e Bruno Alves. Então eu imagino ali uma linha Diego, Bruno Alves, Wellington e Léo. O que é uma zaga fraca, né, gente? Vamos combinar? Léo, Diego, Bruno Alves e o Wellington é uma zaga fraca. Então não é um jogo fácil, não. Bruno, vale apostar no jogador de São Paulo? Vale. Apostar, vale. De repente arriscar, você tem que entender que você está arriscando. Não é um jogo propício. A chance de São Paulo tomar gol do Cuiabá existe. E não é pequena. E ofensivamente, tem algumas peças ali que podem ir bem, como o Éder, o Rigoni, o Sara, mas também não vejo o time de São Paulo com aquele time para chegar lá e golear. A gente tem visto a dificuldade que está de São Paulo fazer gol, ainda vai estar sem o Luciano nessa partida. Então, cai mais ainda o poderio ofensivo do São Paulo. Bragantino e Palmeiras, outro grande jogo do campeonato, Bragantino e Palmeiras. O time do Palmeiras em si eu acho melhor do que o time do Bragantino. Se você pegar peça por peça, eu acho o time do Palmeiras melhor. Mas, aí duas coisas. Primeiro, a escalação que está entrando em campo hoje do Bragantino e do Palmeiras, eu já não tenho essa certeza. Eu já começo a cogitar, a duvidar bem, a questionar bem, homem a homem ali, dos 11, quem tem o melhor time do que está entrando em campo hoje. Muito também pelos desfalques que o Palmeiras tem, né, gente? A gente sabe aí que o Gustavo Gomes faz muita falta na zaga, né? A gente sabe que o Vina faz muita falta naquela lateral esquerda. A lateral direita do Palmeiras não tá bem nem o Rocha e nem o Mike. A zaga, com exceção do Gustavo Gomes, os outros ali não passam segurança. Então a gente sabe que é devido aos desfalques. Mas o fato é, com exceção, olha, no time do Palmeiras, com exceção do Scarpa, que tá jogando muito, o resto ali a gente fica meio assim, porque Rony vai jogar? Porque nas duas últimas aí não jogou. Na última eu não entendi, ele foi relacionado pra partida, viajou com o time e na hora de entrar em campo falou que ele tá com desgaste. Time Palmeiras no meio dessa confusão, é Gustavo Lima que é pego na balada, Patrick, que é Patrick de Paula que é pego na balada,
O time do Palmeiras, o treinador que mudando constantemente, em discussão com a imprensa. Tá um clima muito estranho no time do Palmeiras. Então, assim, é difícil se confiar. E o Bragantino contra a partida, não. O Bragantino tá jogando muito. Eu falo com vocês que o Bragantino ele tem 3 vitórias e 2 empates, mas era para ter 4 vitórias, porque o jogo contra o Fluminense estava 2-0, jogo sob controle. Não, 2-0 não, desculpa, 1-0, jogo sob controle, teve a chance de fazer 2 várias e várias vezes, perdeu vários gols, até depois tomar, não, desculpa, tá 2-0 mesmo, 2-0. E tomou o 2-2 contra o Fluminense, que foi o gol de pênalti do Abel Hernandes, isso mesmo, 2-0. Então, e sofreu o empate. Ele teve a chance ali de matar o jogo diversas vezes, perdeu muitos gols, mas jogou assim uma partida que eu falo pra vocês, uma partida muito, muito boa contra o Fluminense. Então o Bragantino, na verdade, eu ainda não vi uma atuação ruim do Bragantino no campeonato. Então vejo um jogo sim para gols de ambas as partes, até porque o Bragantino, eu falei isso no vídeo da rodada passada, no jogo entre Flamengo e Bragantino, eu falei jogo para muitos gols. Ambos os times atacam muito e deixam atacar. Foi o que aconteceu, 3-2 pro Bragantino. E agora eu falo de novo, jogo não tantos gols, porque o Palmeiras é mais reativo um pouco, mas eu ainda acho que o jogo de ambos marcam. Atlético Goianiense e Fluminense. Outro jogo de 2 times que estão muito organizados, times que não têm grandes valores individuais, mas times que estão jogando bola, que é o que importa. O Atlético Goianiense está muito bem organizadinho, sabe, ali com o seu treinador. O time do Fluminense, defensivamente, para mim é um dos times mais seguros do campeonato. Sabe, eu gosto muito do sistema defensivo do time do Fluminense. O Roger conseguiu acertar. Do meio para frente eu acho que deixa a desejar, mas o poderio defensivo eu acho muito bom. Então eu vejo um grande jogo. Do mesmo jeito que eu falei na rodada passada que Fortaleza e Fluminense seria um grande jogo, e foi, eu vejo como Atlético Goianiense e Fluminense um grande jogo. América e Juventude. Aquele jogo duro de assistir. Vai ser uma pelada horrorosa. O time do América é muito ruim, mas é muito ruim. E eu falo com vocês com propriedade, é muito ruim. Eu assisti vários jogos do América, até por ser de Minas aqui. O América, cada vídeo aqui eu vou atualizando esse scout, viu, gente? Falei com vocês no ano passado que era 8, agora são 9. 9 jogos sem vitória. A última vitória do América foi contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Depois disso já passou Copa do Brasil, já foi eliminado, já tem 5 rodadas brasileiro e nada de vitória. Saiu o Lisca, agora entrou o Wagner Mancini. Eu particularmente não gosto dos trabalhos do Wagner Mancini. Até acho que para times pequenos que se contentam a não cair, ele pode atender. Mas pensando em algo maior, nunca. Sabe, já tive ele aqui no Galo aqui, não gostei. Então assim, pode ser pelo mando de campo contra o Juventude, sabe? Dentro de casa, o Juventude vem de uma vitória aí, mas era uma vitória dentro de casa contra o Sport. Então era outro jogo duro de assistir. E eu inclusive falei isso no vídeo anterior, eu falei, vai ser uma pelada de jogo aí para 0-0, talvez 1-0 Juventude. E foi o que aconteceu, 1-0 Juventude. Agora o América e Juventude, eu imagino um jogo similar a foi América e Cuiabá, um 0-0 ou de repente 1-0 América de novo. Não vejo perspectiva para mais do que isso não. Corinthians e Sport. Corinthians e Sport é um outro jogo também de 2 times ruins. No caso do Sport eu acho ruim totalmente. O Corinthians ainda vejo alguns jogadores, algumas peças ali proveitosas para o Cartola, a gente vai até entrar no mérito aqui, mas também não vejo um time com grande favoritismo. Como eu falei, essa rodada não tem grandes favoritismos. Vocês vão ter que realmente escalar por jogadores e não por jogo, tá? Mas o time do Corinthians eu vejo como um leve favoritismo aí, mesma coisa que eu falei do América, um 0-0 ou 1-0 Corinthians. Ceará e Atlético, aí é um jogo um pouco diferente. O Atlético ele vem num bom momento, apesar do último jogo, esse empate com sabor de derrota, né, para Chapecoense. Mas foi um jogo no qual o Atlético estava sem 13 jogadores. Tem que ver quais que voltam e quais que não voltam agora para amanhã, tá? Mas o Galo jogou com 13 desfalques e detalhe, teve chance para matar o jogo. Defensivamente, o Atlético foi muito mal mesmo. Por quê? O Atlético jogou pra frente, ele se expôs, diferente do jogo contra o Inter, que ele jogou fechadinho e foi indo na boa, ou o jogo até com o São Paulo, que também o Galo foi sólido defensivamente indo na boa, contra a Chapecoense não, o Galo quis ir pra cima, e o Galo, quando o jogo tava 0-0, a Chapecoense teve 3 chances de matar esse jogo. Poderia ter sido até uma derrota ao invés do empate. Só que depois o Galo organizou um pouquinho
e fez o gol, e depois do gol ele teve chance, teve bola na trave do Hulk, teve o Hulk perdendo cara a cara, teve o Keno perdendo cara a cara. Então assim, o Galo teve chances e infelizmente a bola não entrou, e depois teve o pênalti infantil do Alan. O Alan é complicado, porque o Alan ele é muito bom jogador, marca bem. O Alan tem um poderio assim de cão de guarda mesmo, de estar correndo o campo todo, brigando o tempo todo. Só que o Alan, com essas faltas dele, ele sempre compromete. O Alan tá numa partidaça, de repente ele vai expulso. O Alan tá na partidaça, vai lá e faz um pênalti daquele. O Alan vinha na sequência jogando muito, mas aí faz um pênalti daquele ali, é 3 pontos a menos, é 3 pontos na conta dele. E foi o que aconteceu. No caso, 2, né, porque foi um empate. Chapecó, então assim, sobre esse jogo Atlético Ceará, acho que vai ser um jogo aberto. O Ceará ele vai vir pra cima, ganhou o último jogo aí, mas ainda não me convence, tá? Ele ganhou porque o time do Inter realmente, meu Deus, ganhou não, empatou, desculpa. Empatou, mas porque o time do Inter, meu Deus, é muito fraco. Mas o time do Ceará vai vir pra cima, mais desorganizado, o Atlético mais organizado fora de casa, mas com muitos desfalques. Não vejo assim um favoritismo de falar, nossa, o Atlético vai chegar lá e vai enfiar 3-0, mas eu vejo um ligeiro favoritismo do Atlético. Eu acredito numa vitória de repente 1-0, 2-1 lá. Chapecoense Internacional. Outro jogo de times que não estão bem. Você tá vendo que esse comentário tá repetindo, né, gente? Nos jogos. Ah, times que não estão bem, times que não estão bem. Esse é o nosso campeonato. Infelizmente foi assim que começou o nosso campeonato. Isso, inclusive, está refletindo a pontuação de alguns cartoleiros. Chapecoense Inter. A Chape jogando dentro de casa, mas ela vai ter que buscar o jogo. Não é o forte do Jair Ventura. O Jair Ventura monta times defensivos. Uma prova foi o que ele fez com o Atlético ano passado aqui. Veio com o Sport fechadinho e segurou o empate. Ontem, com a Chape, veio fechadinho e segurou o empate. Então, assim, vai ter que propor o jogo contra o Inter. Não é o forte do Jair Ventura. Então, eu tenho minhas ressalvas contra esse jogo. E sobre o Inter, não precisa nem falar, né? O time do Inter tá sendo a decepção. Eu mesmo já quebrei a cara assim. De 5 rodadas eu quebrei a cara com o Inter em 3. Pretendo agora aprender a lição. Grêmio e Santos. Grêmio e Santos é um jogo no qual o time do Grêmio, quando você pega o poderio do time do Grêmio, você fica com uma perspectiva boa. Você fala, nossa, Grêmio lá no Sul, favorito. Vou de Diego Souza, vou de Ferreirinha, vou de Rafinha, de Jean-Pierre, de Douglas Costa. Você vê que tem nomes, olha aqui, ó, sem fazer força, quantos jogadores bons eu falei de potencial. Só que não tá jogando bola. Não é à toa que o Grêmio é a lanterna do campeonato. Ah, Bruno, mas tem jogar menos. Tá, mas os que ele jogou não correspondeu. Isso é um fato, que não tem como negar. São 3 derrotas no campeonato. Então, assim, é complicado confiar que agora o time do Grêmio simplesmente vai virar essa chavinha. E o Santos, em contrapartida, já é o contrário. O Santos vem bem. O Diniz vem organizando um pouco os times do Santos. Até começou mal quando ele assumiu, mas agora ele vem aos poucos colocando o time do Santos no lugar. Sabe, comparação do Santos hoje com o Santos que jogou o Campeonato Paulista, por exemplo, não há comparações. O time do Santos hoje é muito mais organizado. Então, eu vejo o time do Santos com poderio para fazer um jogo de igual para igual com o Grêmio lá devido ao momento. Então, esse jogo eu imagino 1-1, de repente um 2-2 ou 2-1 para um dos lados. Bahia e Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense é o líder do campeonato, né? 100% de aproveitamento. Muito organizadinho defensivamente. Aquilo que eu falei com vocês em outras vezes, eu mantenho agora. Muito organizado defensivamente o Atlético Paranaense. Não tem poderio ofensivo, não vai golear ninguém, mas vai ficar ali no 1-0, 2-1, 2-0, 1-0, 2-1 e assim vai. 2 bolas aéreas no último jogo, uma do Babi e outra do Christian. E é isso aí. E o Atlético Paranaense vai indo aí nessa pegada. Então eu vejo o Bahia jogando dentro de casa. É um jogo no qual eu vejo um jogo para ser amarrado. Não imagino um jogo de grandes pontuações. Como eu te falei, o time do Atlético Paranaense não é um time que cede muitos pontos pro adversário, sabe? Um time organizado defensivamente. Acho que vai ter galera indo de Gilberto aí para quebrar a cara mais uma vez. Lembrando os 2 gols que ele fez, mas o time do Atlético Paranaense é organizado defensivamente, então não vejo tanto esse potencial no Bahia para chegar lá e fazer 2-3 no Atlético Paranaense, não. Então, gente, basicamente os jogos são esses. Vão aqui agora a montagem do time, né? Que é as opções válidas pra gente conseguir ir bem nessa rodada que tem tudo para ser bem complicada. Goleiros. Goleiros, vamos lá no escala 10.
porque afinal o time que tá ganhando não se mexe, né? Se tem uma coisa que eu tô bem esse ano é goleiro. Por incrível que pareça, eu tinha dificuldades ano passado, eu fiz uma leitura boa de goleiro para esse ano, que é o SG com chance de algumas defesas, e até então goleiros eu venho acertando. Essa última eu sugeri Jailson do Bahia, fui bem. Na anterior eu tinha sugerido o Jailson ou o goleiro do América, foi bem também. Então assim, goleiros eu venho acertando. Então vamos lá, né? O time tá ganhando, não se mexe, vamos lá, goleiro. Pensando em defesas. Pensando em defesas, ó, o goleiro do Grêmio conseguiu 9 e o do Santos, o time do Santos é o time que cedeu 21 defesas jogando como visitante. Então, teoricamente, você fala assim, não, Bruno, podemos colocar o Paulo Vitor. Só que Paulo Vitor merece até esse silêncio, né, gente? Se fosse o Breno, mas Paulo Vitor, não dá. Não dá. Eu não consigo me imaginar escalando Paulo Vitor. E não é briguinha ou picuinha com o jogador, não. É porque não dá. A bola vai ver um cruzamento para ele vai deixar passar. Então, assim, Paulo Vitor não dá. Paulo Vitor sem chance. Não vamos. Outra opção seria o goleiro do Juventude. O América cedeu 21, mas também não vejo como uma grande possibilidade, não. Tem aqui o goleiro do Fortaleza, mas também eu imagino um suicídio. O goleiro do Flamengo, eu acho uma boa pra rodada. Você e de Diego Alves. Vamos lá. Diego Alves eu acho uma boa se você não tiver com outro defensor do Flamengo. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Se for só o Diego Alves, de repente pode ser uma boa para arriscar. O Fortaleza ele cedeu 17 finalizações. Então pode ser uma boa. Apesar de eu acreditar no gol do Fortaleza. Então eu acho que tem melhores. Fazendo a combinação dos codes aqui, ó, a melhor tendência para a rodada seria esse daqui, ó. Por quê? O Corinthians ele cede 17 finalizações no gol, jogando comandante. E o Sport, ele teve 19 defesas. Então, pensando aqui goleiros para essa, o goleiro do Sport seria muito boa para a rodada, para você dar uma arriscada. Você colocaria o goleiro do Sport, só ele, sem mais outros goleiros, sem outros jogadores de defesa do Sport, tá? Nada de dobrar. Mas o goleiro do Sport, pensando numa defesa difícil, seria válido, ok? Se você fazer uma continha aqui pelo Cartola, vou mostrar pra vocês aqui, porque essa daqui eu já até sei de cabeça, porque eu estudei ela hoje mais cedo, pra me preparar pra fazer um vídeo de qualidade pra vocês. Quando você vem aqui no Cartola e filtra Scout de defesa, o goleiro que mais teve defesa no campeonato são o goleiro do Fluminense e o goleiro do Sport, o Maílson. Ambos tiveram 19 defesas em 5 jogos. Então aqui você já vê que você tem um goleiro que teve 19 defesas contra um time que cedeu 17 defesas. Então bate bem a estatística aí. Então é muito válido colocar o goleiro do Sport, ok? Outra que bate bem a estatística aqui seria colocar o goleiro do Palmeiras, o Jailson, porque o Bragantino, apesar de fazer gols, ele cedeu 16 e o Jailson teve 19, então o Jailson novamente é uma boa para a rodada, ok? Isso pensando em defesas, gente. Então para defesas é Jailson e o goleiro do Sport. Agora vamos pensar em SGs, ou média de pontuação, né? Média de pontuação primeiro. Média de pontuação aqui que bate bacana. Do Juventude não, porque tem pouco. Média de pontuação bate bacana o goleiro do Atlético Goianiense, porque ele tem uma média de 7.5 em casa e o Fluminense cede 4.3. Então é uma médiazinha boa que o Fluminense cede. Então bate muito colocar por média de pontuação o goleiro do Atlético Goianiense. Mas eu quero fazer um filtro aqui, no escala 10, de SG. Cruzamento de Scout. Cadê? Olha, saldo de gols, cadê, gente? Saldo de gol primeiro. 5 jogos. Então vamos lá, eu quero ver aqui o de SG, pra gente tentar pegar um SG nessa. Ó, de SG, a probabilidade aqui maior tá sendo, ó, o do Corinthians, tá? E o do... Na verdade, o
É, o do Corinthians ou do Juventude. O do Juventude eu acho muito arriscado. Tô pensando, mano, acho que do Corinthians. O Corinthians, ele conseguiu 2 SGs em 5 jogos e o Sport cedeu 3 SGs. Então é uma estatística que vem batendo, assim, que tem a chance de ter o SG aqui do time do Corinthians. Outro SG provável seria que, mas aí SGs fora de casa, acho que é mais complicado. Acho que o SG aqui mais provável mesmo seria esse do Corinthians. Então o Cássio pode ser uma boa opção, também uma opção válida, pensando em SG. Então vamos lá, agora analisando aqui, pensando em média. Porque eu acredito, gente, que essa rodada não vai ter, como eu falei, um time grande favorito. Então o ideal é você escalar jogadores que tem uma média boa, independente de SG ou não, ou de grande jogo favorito ou não. Fernando Miguel do Atlético Goianiense, acho uma boa opção. Como eu falei, o time do Fluminense ele tem ele cede uma pontuação boa para o time adversário e o Atlético Goianiense tem uma pontuação boa. Então o Fernando Miguel eu acho uma boa. O problema do Fernando Miguel é o valor, 17 cartoletas, aí foge da minha realidade. Marcos Felipe, vejo como uma opção, mas também o mesmo caso do Fernando Miguel, 14 cartoletas é pesado. É um jogo que o Atlético Goianiense deve atacar, mas o Marcos Felipe deve pontuar com defesas, mas o SG eu acho pouco provável. O Santos não. Jori do América. Jori do América eu acho bom pelo custo-benefício, tá, gente? Não é uma ótima para rodada, o Juventude não cede tantas finalizações, mas o SG do Jori ali pode acontecer, assim como aconteceu, por exemplo, o SG dele contra o time do Cuiabá, ok? Então, assim, acredito sim que o Jori seja uma boa opção para pensando em valorização, porque ele custa apenas 5 cartoletas, tá? Então eu imagino ele teve 7 defesas em 2 jogos, então uma média de um pouco mais que 3 defesas. Então com SG ele pontuaria ali na casa dos 8 pontos. Então acho o Jori uma boa opção. Jailson acho uma opção muito válida, como eu falei, o time do Bragantino, apesar de fazer gols, ele cede muitas finalizações, então vejo como uma opção boa. Diego Alves, acho uma ótima opção. Fortaleza cede finalização, mas lembrando de não dobrar ele com o outro do Flamengo, tá? Walter. O Walter, gente, eu acho muito arriscado. Por mais que o time de São Paulo, eu falei que o time de São Paulo é confiável, por mais que eu acho que vai ser atacado, mas acaba que uma hora a casa cai, sai um gol, então não acho uma boa não. Everson, também mesma coisa, o time do Atlético, infelizmente, defensivamente ainda deixa a desejar. O Cássio eu acho uma boa opção. Eu falei que pensando no SG eu acho uma boa opção. Pensando em defesas também, ele tem 14 defesas em 5 jogos. Isso aí dá quase 3 por jogo. Então eu acho o Cássio uma ótima opção. O problema do Cássio é o valor. Tem que ver quem tem cartoleta, eu acho uma boa para o Cássio, mas não é o meu caso. Maílson não, Thiago Volpe não, 16 cartoletas e pega o Cuiabá, com essa zaga toda reserva. Cleiton não gosto, Daniel não, Felipe Alves não, Marcelo Teixeira não, Paulo Vitor nem de jeito nenhum. João Paulo, o João Paulo, gente, é um goleiro bom, mas que esse ano, pra você ver, o único jogo que ele jogou aqui, ele fez -3, que foi o jogo da primeira rodada. O João Paulo é um goleiro que ele normalmente faz boas defesas, mas e o time do Grêmio não vem bem, mas é um pouco arriscado também, né, gente? Eu acho que assim, goleiros, se tivesse falar, Bruno, quais goleiros estão que você falaria, do mesmo jeito que você falou da última? Eu falaria goleiros para essa. Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, Jori, do América, e Cássio. Esses seriam os meus goleiros para essa. Jori, do América, para quem tem pouco dinheiro, Fernando Miguel ou Cássio, para quem tem mais cartoletas. Zagueiro, gente. Zagueiro a gente vai mais por média também, tá? Porque, como eu falei, não tem jogo tão fácil para rodada. Temos aqui o Éder, do Atlético Goianiense, mas que tem uma média impulsionada pelo seu SG. 2 jogos ele teve SG, então compromete. O Nino é bom jogador, mas eu imagino também num gol do Atlético Goianiense, então eu acho complicado o Nino para essa. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio eu acho uma boa. Rodrigo Caio é um cara que eu gosto bastante para essa rodada. O cara tem 9 desarmes em 3 jogos, média de 3 desarmes por jogo. Desde que você não dobre com o outro do Flamengo, eu acho muito válido o Rodrigo Caio. Juninho do Bahia não, Hever não, Titi não, Gabriel não, Fabrício Bruno não,
Lucas Claro. Lucas Claro é o mesmo caso do Nino, é um bom jogador, porém devido ao adversário eu acho que não é o momento não. Conte. O Conte, ele teve 7 desarmes em 4 jogos, então assim, ele está regulando bem, mas ele também teve sua média impulsionada por SG. E esse SG eu não sei se é tão provável assim contra o time do Atlético Paranaense, que é um muito bom time. Nathan Silva, não. João Vitor. João Vitor eu acho válido. Eu acho muito válido o João Vitor para essa. Acredito sim no SG do time do Corinthians, por mais que. Ah, Bruno, você tá com nostalgia daquele Corinthians do Carilho. Não, não. Tô falando do Corinthians de agora mesmo, do Silvinho. É um Corinthians que eu sei que é vulnerável, mas pelo time adversário do esporte, o esporte cedeu SG pro Juventude, gente. Então, assim, eu acho o João Vitor sim uma opção válida para essa rodada. Teve uma média de 1 desarme por jogo, 2 jogos sem sofrer gols, então vejo uma chance boa de pontuação pro João Vitor. Léo Ortiz. Léo Ortiz era um mito do ano passado, né? Esse ano ele vem com 12 roubadas de bola em 5 jogos, uma média de 2, alguma coisa, mas tem um jogo complicado. O time Palmeiras tem uns jogadores aí que estão em boas fases, como o William, como o Scarpa, então eu acho que tem opções melhores do que o Ortiz. Do América, pensando em tentar pegar um SG, gente, todo mundo não, né? Muita gente vai no Bauerman, porque ele, como jogador, ele é até melhor do que o Anderson Martins. Ele chamou muita atenção, inclusive, no Campeonato Mineiro. Mas pensando em cartola, os números do Anderson Martins estão superiores, tá? Ele tá com 8 desarmes em 5 jogos. O Bauerman, ele tem 2 desarmes apenas em 5 jogos. Então, se for para segurar tentar um zagueiro do América para segurar o SG, seria o Anderson Jesus. Mas se for tiver o goleiro do América, eu acho que 2 do América é muita coisa. Bruno Alves. Bruno Alves é uma opção que assim é até complicado, né? Eu virar aqui e falar o que eu acho do Bruno Alves. Eu acho meu xará horrível. Horrível como cartola, horrível como jogador. Pra mim faz falta das camaradas. Só que aí ele vai lá e me tem um jogo, assim, que ninguém entendeu nada contra a Chapecoense, que ele meteu bola na trave, foi bem, desarmou e fez 7 pontos. Então pode ser que você acerte de novo um dia iluminado do Bruno Alves. Mas eu vejo como tem outras opções válidas para essa rodada. Gil. Gil do Corinthians eu acho uma boa, do mesmo jeito que eu falei do outro zagueiro do Corinthians, se aplica para o Gil. É um jogo que tem chance de segurar o SG, o time do Corinthians segurou em 2 dos 5 jogos e pega o Sport, que é um time que cede muito SG. Rafael Foster, não. Cuesta, nosso mito, que saudades. Gente, dá uma nostalgia, né? Vamos só um parênteses, dá uma nostalgia vendo essa imagem agora, olha. Cuesta e Jeromel. Que vontade, ó, 7 cartoletas cada um. Olha a média deles agora. Que saudade quando eles eram mitos. Rian, Maidana, Gabriel, Kahneman, outro também que dá saudade. Messias. Opção válida para quem tá sem cartoletas, Diego. O Diego ele custa apenas 2 cartoletas, então assim, ele não tem muito espaço para desvalorizar, não tem muito o que perder. Ele já foi mal na última, perdeu menos 1,40. Caso segurar um SG, é uma possibilidade boa aí para você que está sem dinheiro tentar conseguir algumas cartoletas. Então, Diego do São Paulo. Então, opções para a zaga: Diego do São Paulo, Bruno Alves do São Paulo. Então, um dos dois é válido. Gil ou João Vitor, um dos dois é válido. Então, assim, pensando nos. Ou Anderson Martins. Anderson Jesus do América. Essas 5 opções que eu falei que são opções baratas pensando no SG. Até porque eu não vi, com exceção do Rodrigo Caio, um grande zagueiro. Não. Então, para quem tem muita cartoleta, Rodrigo Caio e um desses 5. Quem não tem, escolhe 2 desses 5 que eu acho que você está bem servido à medida do possível. Laterais. Laterais para essa aí. Eu já acho que diferente da zaga tem opções boas mesmo. Não simplesmente, é o que sobrou. Não, tem opções válidas para pontuar. Primeira delas, Mateuzinho. Esse menino é um monstro. Ele é um monstro. Ele foi bem nas 2 que eu escalei ele. No meio de semana, quando foi Copa do Brasil, ele foi bem também. Faria 11 pontos se estivesse valendo. Ele tem 10 desarmes em 2 partidas. Então, uma média de 5 desarmes por jogo. O Mateuzinho é uma ótima para a rodada. É um cara que, além dos desarmes, ele vem chegando na frente, dando assistência. Teve uma assistência no campeonato, teve outra na Copa do Brasil. Pega o Fortaleza, que eu falei que é um jogo que eu vejo o Flamengo atacando. Futebol é muito fase e a fase dele tá ótima. Então, eu acho o Mateuzinho uma ótima para a rodada.
Marcinho das Prainhas, não. Natanael, ótima opção também. É um cara que ele vem jogando, já falei isso em outros vídeos, vem jogando meio pra frente. É um jogador que ele pontua, sabe? Teve 2 assistências, teve bola na trave na última, sabe? Chega finalizando, então acho uma ótima opção. Acho que vai ser um jogo aberto Atlético Goianiense Fluminense. E ele entra naquela do cara que ele não vai precisar do gol para ele imitar, porque ele vai, como ele participa muito do jogo, ele sempre faz ali alguns pontinhos. Então, Natanael acho uma ótima opção para essa rodada. Então, Mateuzinho e Natanael, certeiros. O Aderlan seria uma ótima opção para me recomendar, como eu fiz em outros vídeos, só que ele está muito valorizado. Ele fez 16 na última, então é um pouco inviável colocar ele nessa rodada. Abner não, Guga não, Karius não, Dudu não, Fábio Santos, ótima opção. Falei com você sobre a chance do SG do Corinthians, sem falar que ele é o batedor de pênalti do time. Existe a chance de ter um pênalti, então assim, acho o Fábio Santos uma boa, assim como acho o Fagner uma boa. Ambas são opções muito válidas, explorando a fragilidade do esporte. Felipe Luiz, gente, Felipe Luiz está muito mal esse ano, tem uma média de apenas 3,53, tanto que ele está muito barato, custando apenas 6 cartoletas. Ele teve 7 desarmes em 3 jogos, isso aí até que tá com uma médiazinha até razoável, uma média de 2 jogos, de 2 desarmes por jogo. Só que eu não acho uma boa dobrar. Então, você colocar o Felipe Luiz com o Rodrigo Caio, ou o Felipe Luiz com o Diego Alves, não. Mas você colocar só o Felipe Luiz ali pode ser válido. O Felipe Luiz ele teve uma pontuação de 7,8 na terceira rodada, não jogou a quarta rodada. Na quinta, que foi essa agora, ele fez apenas 0,10, mas também foi um jogo que o Flamengo sofreu gols, ele não conseguiu roubada de bola e não teve escudos ofensivos, mas também não negativou, isso já é um bom sinal. E teve 2,70 na primeira rodada. Eu acho o Felipe Luiz boa pensando no preço, mas o jogo em si é um jogo complicado. Guilherme Arana não, fora de casa ele não costuma ir bem. João Paulo do América tem uma média de 2,97, 4 desarmes em 3 jogos, não acho válido. Léo ou Wellington? O Wellington eu não gosto, tá, gente? O Wellington ele erra muito passe. O Wellington quer ver? Só pra mostrar pra vocês, pra não ficar uma coisa, o Bruno falou que erra passe, mas erra quanto? O Wellington tem 22 passes errados em 2 jogos. Ele tem a média de 11 passes errados. Então, de cara, você já entra com um cara que tem uma média de 11 passes errados. É muita coisa. O Wellington não acho uma boa. O Léo, contra a partida, eu já gosto. Eu gosto do Léo, principalmente pensando em desarmes, tá? O Léo ele teve aqui ó, a primeira pontuação ótima de 9,60. Depois ele até não veio bem, mas também ele jogou todas as partidas aqui, ele jogou minutos, ele não jogou o jogo inteiro. Nessa ele vai jogar o jogo inteiro com a saída do Reinaldo. Então eu acredito sim na pontuaçãozinha com roubada de bola do Léo. De repente tentar pegar um SG. Marcos Rocha, não. Saudade também, assim como eu falei do Jeromel de quando ele era mito. Pará, Bruno Pacheco. Não, Patrick não. Nino Paraíba. Nino Paraíba é um cara que eu gosto. Rola um pouco de nostalgia, admito. Não fez nenhuma partida ainda para esse campeonato, mas é um jogador que sempre pontuou bem no Cartola, principalmente coach ofensivo, então é uma opção válida para você que tem um pouquinho mais de cartoletas. Mas vamos lá, Bruno, quais são as principais? Você citou. Desculpa, Orejuela também, primeira partida. Acho válido tanto tentar um SG quanto o scout ofensivo. O Orejuela, a gente lembra dele em outros momentos aí, é um bom jogador. Bruno, mas você falou de vários aí, mas qual que você crava como as melhores opções? Melhores opções para mim tá lá em cima, ó. Mateuzinho, Natanael e Fábio Santos. Mateuzinho, Natanael e Fábio Santos. Para mim são as 3 melhores opções para lateral. Meio campo. Meio campo, não só essa rodada, no campeonato em geral tá meio complicado para escalar, mas nessa rodada não tá diferente, tá, gente? Analisei aqui, tá complicado. Você tem o Edenilson aqui, mas pensando apenas no pênalti. Então 7,8 na última com gol. Fora de casa contra a Chape. Não sei se seria uma boa. Até pelo preço. Acho que assim, de repente você poderia escalar ele, mas 20 cartoletas é muita coisa. Scarpa não, Scarpa eu acho muito bom. Scarpa ele é o líder de assistência do país, sabe? No Campeonato Brasileiro tá com 4 assistências, tá chutando tudo. A pontuação do Scarpa 7,90, 11,30, 7,20, 8 pontos. A pior pontuação dele foi 3,30. Então Scarpa eu acho muito válido você manter o Scarpa no seu time.
Lima fez o gol de falta na última, já vimos que é o batedor de pênalti do time, na ausência do Vina, então ele já assumiu o pênalti, assumiu a falta. Eu acho o Lima muito válido para essa rodada, tá, gente? Raul, o mito Raul é uma boa para a rodada. Ele tem simplesmente 16 desarmes em 3 jogos, uma média de mais de 5 desarmes por jogo, é baratinho, te entrega sempre uma média boa, 3.90, 8.40, 4.50. Então eu acho o Raul uma ótima opção para a rodada. Lucas Evangelista, muito boa opção para a rodada. Apesar de no último jogo contra o Flamengo ele não ter tido uma boa pontuação, nas outras rodadas ele veio sempre com boas pontuações. É um cara que está confiante, joga dentro de casa. Sem o Claudinho, ele vira sim a referência técnica do time, ali pelo meio. Lógico que no ataque o Arthur está muito acima, mas no meio ali ele que organiza. Então vejo como o Lucas Evangelista uma ótima opção. Gerson é uma boa opção, gente. Coloca aí uma estrelinha no Gerson aí, que é o seguinte. Além do Gerson ser uma boa opção, que ele tá com 8 roubadas em 3 jogos, e uma médiazinha boa lá, 2.80, 8.30 e 3.30, média de 4.80. Só que o detalhe, amanhã será o último jogo do Gerson pelo Flamengo. Ele está indo pro Olympique Marseille. Então com isso, além do cara estar querendo fazer aquele gol de despedida, acredito que até os companheiros mesmo vão buscar ele, né, durante o jogo. Se acontece um pênalti, que hoje a gente acha que vai ser o Diego, até mesmo porque contra o América parece que teve um pênalti, ele pegou a bola, depois o pênalti não foi validado pelo VAR, mas a gente tende a acreditar que o batedor sem o Gabigol e o Pedro pode ser o Diego, mas o Gerson tá no jogo dele de despedida. Então, assim, não ficaria surpreso se acontecer um pênalti do Flamengo e eles deixarem o Gerson bater por ser uma despedida com gols. Tassiano não, PP não, Gabriel Teixeira não, Pirani era meu reserva. Fernando Sobral me decepcionou na última, mas continuo achando ele uma boa opção. Apesar da última rodada, ele vinha tendo lá 7, 3.40, 7.80, ele tá com 24. Eu falei dos desarmes do Raul, seriam muito bons 16 em 3. O Sobral tá com 24 em 4. Então dá uma média até superior à do Raul. Então acho o Sobral sim uma opção muito válida para a rodada. O time vamos olhar aqui no escala 10 sobre as roubadas de bola. A gente, assim como fez nas últimas rodadas. Vamos ver quais times aqui, ó. Pontuação para volante. Então, primeiro, média de pontuação para volante. Time que cede muito ponto para volante aqui, ó, Corinthians, Chape, São Paulo, Flamengo. Aí aqui a gente já não entrou nenhum do, quer ver, ó, o Palmeiras. O Palmeiras cede 1.8, o Bragantino pega 4.4. O Bragantino pega muito, né, por causa do Raul. O Palmeiras não cede tanto. No caso do Atlético, aqui pro Ceará, o Ceará pega 2.60, o Galo já cede 3 pontos. Então, assim, o Sobral é uma boa para a rodada. Você para pensar que o Galo cede 3 pontos, mais ou menos, para um volante, e o Sobral pega 2.6. Agora vamos pegar o desarme em si, que eu quero pegar o desarme aqui, ó. Desarmes para meias e volantes nos últimos 5 jogos. Não, desarmes para volantes nos últimos 5 jogos aqui, que fica melhor. Ó, o Bragantino conseguiu 16, o Palmeiras cede 12. O Ceará conseguiu 4 e o Atlético cedeu 17. Então, assim, o Ceará não tá conseguindo tanto dentro de casa, tá conseguindo mais fora. Pegando meias e volantes, desarmes, aí bate aqui o Ceará conseguindo 48, o Galo cedendo 47 e o Bragantino conseguindo 42 e o Palmeiras. Então, assim, ambos são boas opções. Tem até uma opção melhor aqui que seria essa daqui, ó. 52 e 46 ou 56 e 42. Mas, boa opção aqui, tanto o Sobral quanto o Raul pensando em roubadas de bola, tá, gente? Patrick, o Inter consegue muito, mas a Chape não cede nada. Então aqui o Patrick já não é tão boa pensando em desarme para essa não. Para essa mesmo seria o Sobral ou o Raul, ou um volante da Chape, ou um volante do Palmeiras.
Então basicamente é Sobral e Raul mesmo, pensando em desarmes para essa. Então Sobral eu acho uma boa. Jorginho é uma boa opção. Jorginho está jogando no lugar do Vina, próximo ao gol, então tem a chance de um gol, de uma assistência. O Giovani fez o gol na última, vinha muito mal, mas fez o gol na última contra o Palmeiras, pode ser válido, contra o Juventude. Diego é uma boa, o Diego vem me surpreendendo, inclusive. O Diego, ele incorporou mesmo o volante, tá com 3 desarmes por jogo, pontuações boas aqui, sem gol, sem assistência, sem nada. Então, assim, a hora que sai um gol ou assistência do Diego, pode vir na mitad. Então, eu acho o Diego uma boa opção para a rodada. Iago Felipe, não. Ravanelli, não. Johan acho uma boa opção. O time do Atlético é favorito, o Johan joga próximo ao gol, teve 6.50 na última, 1.40, 7.70. Então, basicamente, o Johan ele faz ali na casa de 1 a 2 pontos, sem gol ou sem assistência. Quando ele tem assistência, ele chega a 6.50, 7.70 e pode, eu acredito, sim, numa assistência do Johan novamente, ainda mais jogando fora de casa, do lado ali do Hulk. Então, é válido a aposta no Johan, sim. Juninho não, Cantilho não, Gabriel Menino não. Patrick. A vantagem do Patrick é aquilo que eu falei com vocês em vídeos anteriores. Eu disse para vocês que o Patrick, ele independente do gol, da assistência, como ele participa muito do jogo, ele busca muito jogo, ele sempre acaba pontuando alguma coisa. E é o que vem acontecendo. O time do Inter é muito mal, ele fez 3, 3.10, 4.80, então ele sempre continua ali naquela toada dele ali de seus 3, 4 pontos. Então pensando assim, pode ser uma boa. Mas o jogo não é muito propício para roubadas de bola, não. De repente um scout ofensivo, mas roubada de bola, não. Vital, não. Sara, não. Esses jogadores eu não vou mais. Rodriguinho, Nenê, Sara, Vital. Esses jogadores eu não vou ser enganado mais. Ramiro, não. Acho que basicamente é isso. Bruno, então, o que você resume para mim em meias boas para rodada? Scarpa, Lima, Raul e Sobral, Evangelista ou os do Flamengo, Gerson e Diego. Então, basicamente, os do Flamengo, Gerson e Diego, ou os do Bragantino, Raul e Evangelista, ou os do Bahia, que é Sobral e Lima, e Scarpa. Então, um desses 3 times e o Scarpa de avulso ali. São as opções minhas para meio. Atacante. Atacante ali, a gente já filtra, né? Vem o Gilberto Enganação primeiro ali. Gilberto é aquele lá, vocês já conhecem. No jogo, aquele jogo lá fora de casa, que ninguém tem ele faz 2. E os caras ganham um bolão, tira o curto com ele. Dentro de casa, todo mundo esperando alguma coisa. Com o Atlético Paranaense fechadinho, líder do campeonato, eu tô correndo. Não indico o Gilberto, não. Diferente do Arthur. O Arthur eu já indico. O Arthur tá numa fase sensacional. O Arthur tá jogando demais. Ele tem 2 gols e 3 assistências no campeonato. 13 finalizações. Uma média muito boa de 8.72. Vem batendo falta, vem batendo escanteio. Tá sendo o dono do time mesmo. Ó pra você ver, 4.70 na última. Na outra 7.50, na outra 11, na outra 18. Então eu acho o Arthur uma ótima opção para essa rodada. Hulk é outra boa opção. Hulk, de novo, ontem. Bruno, não mitou, mas ele fez ali os seus 4.60. Buscou o jogo, teve bola na trave, teve 2 chances de gol, poderia ter feito os gols, sabe? Então, 7.10 na outra, 1.50, 11, 12. Então, o Hulk eu acho uma opção muito válida para essa rodada. Assim como o nosso mito, né? O Deus Supremo, Marinho pra Cartola é difícil comentar, né? Aqui, ó. Pior dia dele, 4.70, perdendo pênalti. Então o Marinho não tem nem o que falar. O Marinho é uma ótima opção sempre. E pegando um Grêmio bagunçado, do jeito que tá, com... Vou até falar mais uma vez. Paulo Vitor no gol. Pensa, Marinho com Paulo Vitor no gol. A chance do Marinho imitar é grande. Elinho é uma opção válida. Começou bem, deu uma caída, mas na última já tornou aí bem. É uma opção válida. Bruno Henrique, ótima opção. Bruno Henrique não veio bem. A gente pode ver aqui nos 2 últimos jogos. Só que ele já teve uma de 10 e uma de 9. Uma com gol e uma assistência. E é o principal atacante do Flamengo na ausência de Pedro e Gabigol. A gente vai estar monitorando até amanhã se o Pedro volta ou não, questão da Covid. Se o Pedro voltar, com certeza é uma ótima para a rodada. Mas até então, eu acho o Bruno Henrique muito boa opção. Ítalo,
É um bom jogador, mas para esse jogo eu não vejo tanto como uma opção. Prefiro o Arthur. Vitinho eu acho uma ótima opção. Nos decepcionou na última, né, Vitinho? Com 0,80, mas é um cara que chuta muito, sabe, busca o gol, fez aquela pontuação de 14, vejo o potencial nele para repetir outras pontuações, e amanhã contra o Fortaleza, que é um time que ataca, mas deixa ser atacar também, eu vejo como uma boa opção o Vitinho. Davidson não, o William do Bigode, que mitou na última. Ó, pra você ver, é até difícil, como você vai pegar a metade do William? O William Veneno, pontuação baixa, de repente ele mete um 15. Saulo Mineiro não, Caio Jorge não, Keno não. Ferreirinha eu gosto muito dele, vocês sabem disso, quem acompanha aí no canal vê eu falando sempre bem dele. Mas o time do Grêmio tá muito bagunçado, sabe? Nessa rodada eu ainda tenho um pé atrás com o ir de Ferreirinha nessa rodada. Apesar da última rodada ele ter feito 5 pontos, mas eu tenho minhas ressalvas. O time do Santos ele vem melhorando muito a organização tática. Michael não, Rossi não. Éder é uma boa opção. O Éder ele fez o gol na outra partida contra a Chapecoense. Nessa última não foi bem, mas também pegou o Santos, time de São Paulo, com o time que entrou em campo, tava pau a pau para inferior ao Santos, apesar de eu achar o elenco do São Paulo completo melhor. Nessa partida diferente disso, contra o Cuiabá, é o favorito. O Luciano não tá, o Luciano está lesionado, então assim, a chance do Éder jogar o jogo todo ou muitos minutos é grande. Então eu vejo o Éder sim como uma boa opção de ataque e barato, né? Apenas 5 cartoletas. Então é uma opção válida o Éder sim. Mendoza, Vitinho, Cleison, Fred não, Jô não. Nossa, Galhardo e Yuri Alberto de jeito nenhum. Já passei raiva demais, esperar um tempinho. Deixar a fase deles voltarem. Então, basicamente, atacante, gente. Atacante para essa rodada eu vejo como opções, então. Éder, do São Paulo, que eu falei. Vejo como opção muito boa o Vitinho. Então, Éder, Vitinho, Bruno Henrique, Marinho, Hulk ou Arthur. Essas são as opções. Capitão da rodada. Capitão da rodada para mim seria Hulk ou Marinho. O atacante dos dois que você for teria que ser. Ou se você quer fugir um pouquinho de Hulk e Marinho, quer para uma coisa que de repente é menos segura, mas que tem chance de bombar, de estourar, Vitinho ou Bruno Henrique. Ok? Essas são as minhas opções para ataque. Então, gente, basicamente é isso. Esse foi o vídeo para a rodada, analisando. Como eu falei mais uma vez, cuidado nessa rodada. Imagina uma rodada um pouco complicada, sabe? Uma rodada com alguns mitando, outros não tanto. Então capricha aí nessa escalação e vamos para cima, beleza? Antes de encerrar, pedir vocês mais uma vez aquela força que eu sempre peço. Vamos dar uma força de seguir no Instagram lá, ver se a gente consegue chegar nos 1000 seguidores aí até o mês que vem, até o mês de julho. Então dá aquele like lá no Instagram, segue que lá também tô sempre postando algumas novidades, beleza? Um abração do Mito. Vamos para cima, começar a virada, começar essa reação do Rala Madrid. Começar essa reação do Rala Madrid pra gente ter aquele ano, como sempre, muito lucrativo, beleza? Um abração, tamo junto. Dá o like, galera.